Olá, começa agora mais um Câmara Debate, programa produzido pela Câmara Municipal de Uberlândia. Nesta edição, nós vamos falar sobre as perspectivas da indústria e comércio para o segundo semestre. E os nossos convidados desta edição são o presidente da Associação Comercial e Industrial de Uberlândia, a CIUB, Fábio Túlio Felipe. O presidente da FIENG Regional Vale do Paranaíba, José Alves. O presidente da Comissão de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho da Câmara Municipal de Uberlândia, vereador Leandro Neves, e o diretor da Câmara de Dirigentes Lojistas, CDL, Mauro Lúcio Rodrigues. Sejam todos muito bem-vindos, é um prazer tê-los conosco para discutir sobre esse tema. Fábio? Olá, Adriana, é um prazer, quero agradecer em nome da CIUB o convite e a oportunidade de estar aqui com vocês, compartilhando nossa perspectiva. Seu José? Bom dia a todos. Também é um prazer estarmos aqui discutindo assuntos pertinentes à nossa cidade, né? E a FIENG tem sempre por meta ter uma parceria com o poder público, com a sociedade, para trazer os benefícios para as indústrias do estado de Minas. Leandro? Muito obrigado, Adriana, e aos representantes aqui das associações. É muito importante, nesse momento agora, o planejamento, inclusive do setor produtivo, que é um grande parceiro do município, da prefeitura, né, nos trabalhos. Então, vejo com muito bons olhos esse debate, agradecer aí à TV Câmara por provocar esse debate. Mauro? Olá, bom dia a todos. Primeiro, agradecer à Câmara Municipal de Uberlândia, na pessoa do vereador Leandro Neves, e, em nome do presidente Cício da CDL, de toda a diretoria, agradecer o convite para estar presente aqui e contribuir para o desenvolvimento de Uberlândia e de toda a região. Para começar, eu gostaria de saber como vocês avaliam o desempenho da indústria do comércio nos primeiros 6 meses do ano. Bem, o que a gente tem percebido, nós podemos falar em média, porque o desempenho costuma variar em função de alguns setores. Mas o que a gente tem percebido é uma boa perspectiva, porque o setor produtivo, ele tem uma demanda razoavelmente boa. Se por um lado a gente tem, às vezes, a indústria automobilística, que deu uma desacelerada, né? Mas vários outros setores estão fortes. No começo do ano nós tivemos um agro forte, e toda a cadeia dele ainda forte, né? E vários outros setores de alimentos, né, também produzindo bem, e a gente vê toda a cadeia aí, desde a indústria até a distribuição e o varejo, tem repercutido para a gente ter uma expectativa boa, inclusive o resultado de um PIB bom no primeiro semestre. Seu José Alves? Bem, concordo com o Fábio. Esse primeiro semestre foi um semestre que o pessoal ficou um pouco inseguro, até para um governo novo, mas o desempenho foi razoavelmente bom. Agora, falando em Uberlândia é uma cidade atípica, ela está fora da curva, diferente das outras cidades do estado de Minas. Nós temos aqui uma variedade de indústrias, né? Tem vários tipos de indústria. Isso ajuda muito, porque compensa. Um setor não está muito bem, o outro está em crescimento. Então, Uberlândia realmente é uma cidade diferenciada nesse aspecto. A indústria nossa aqui teve um bom desempenho no primeiro semestre, puxado realmente pelo agronegócio também, mas no fechamento foi positivo. Leandro? A avaliação desse primeiro semestre de 2023, na mesma linha que foi dito pelos que me antecederam, uma insegurança devido ao novo governo que assumiu, né, o governo federal, mas os resultados ainda vêm, nós estamos ainda colhendo os frutos do ano passado, principalmente no agronegócio. Uberlândia, uma volta visitando a cidade, você já vê a expansão, né, no setor da construção civil, como foi dito aqui pelos que me antecederam também, com relação,
né, o que já vem acontecendo e a diversificação de modalidades que nós temos aqui em Uberlândia, indústrias, comércio e etc. Né? O mercado automobilístico teve uma reviravolta diferenciada, mas a construção civil, que é um dos mercados mais importantes também e um dos que traz aí os primeiros números, continua aquecido. Isso tem sido muito importante para o nosso município. Obrigada, Mauro. Eu concordo com os colegas que mencionaram. O comércio sentiu um pouquinho, né, a função dos juros altos, mas a perspectiva nesse momento já é de melhora em função da expectativa do consumidor, mas de modo geral foi acima das expectativas, em função da insegurança das eleições e juros altos que teve no primeiro momento, superou positivamente. Falando em comércio, o que mudou, né, na indústria e no comércio após a pandemia? A pandemia foi um paradigma, né? Alguns setores sofreram muito, né? Teve ajuda através do Pronamp e, infelizmente, o que aconteceu, os juros altos, que aqueles setores específicos, né, onde teve que buscar ajuda do Pronamp, sofreram um pouco mais. Mas hoje as expectativas, fruto do momento positivo que surpreendeu, né, juros, né, o dólar baixando, oferta, a inflação mais sob controle, já abre um horizonte, né, a confiança do consumidor também já abre um horizonte de bem melhor para o segundo semestre. Como é que o senhor avalia, Sr. José? Eu sempre analiso da seguinte forma: toda dificuldade nos traz formas de buscar soluções. Então, a pandemia foi um momento muito difícil, mas o lado positivo, que as indústrias, as empresas, correram atrás de melhores tecnologias, se aprimoraram. O home office, por exemplo, é um fato que não vai mudar. Hoje é uma vantagem muito grande. Eu vejo, por exemplo, reuniões presenciais, né? Hoje não existe mais isso. Praticamente as empresas, você faz negócios fora do Brasil, em qualquer lugar do mundo, com reuniões online. Então, isso facilitou muito esse intercâmbio das indústrias, das empresas. Então, eu sempre vejo assim, houve o lado negativo, de recessão, de dificuldade, mas houve um aprendizado e quem saiu da crise saiu fortalecido. Fábio, as empresas tiveram que se reinventar, né? Isso foi legal, porque, por um lado, Adriana, durante a pandemia, as empresas tiveram que acelerar a transformação digital, igual o Zé Alves até colocou, e pós-pandemia, nós tivemos eventos, por exemplo, a Feira da Abad, do Atacado Distribuidor, foi um volume enorme de visitantes, de expositores e de negócios, né? A mesma coisa na da APAS, do supermercadista. Então, a gente viu muitas indústrias, muitos distribuidores e muitos fornecedores de tecnologia para isso. Então, a gente vê que, pós-pandemia, o mercado, que ficou represado em alguns aspectos, voltou com força total. E nós temos um cenário também global que, de certa forma, favorece ao Brasil. Cabe destacar, o Zé também colocou a importância do ambiente favorável que a gente tem em Minas, em Uberlândia. O vereador Leandro também destacou isso. Quando a gente vê o cenário competitivo global, o Brasil também tem é abençoado com algumas características que faz dele está muito bem posicionado hoje como um fornecedor e um bom player global. O e-commerce, né, as vendas online também cresceram bastante nesse período da pandemia. Sim, cresceu o e-commerce, a gente vê que acelerou essa transformação e depois ele já busca um equilíbrio. Agora, o que a gente vê é uma acomodação. Então, tem algumas transformações que são aceleradas com uma pandemia, com esses movimentos, e aí, com o passar do tempo, a gente vê o que se concretiza. Aquilo acomoda em alguns aspectos, mas a gente vê um crescente uso da tecnologia em todos os níveis da cadeia produtiva. Vereador Leandro, o prefeito Adelmo Leão anunciou que vai enviar à Câmara agora, em agosto, um projeto de lei que perdoa dívidas tributárias. Bom, o projeto ainda não chegou na Câmara Municipal de Uberlândia, né? Nós estamos ansiosos. Eu vejo com excelentes olhos essa iniciativa do Poder Executivo, do nosso prefeito Adelmo, ajudar no desenvolvimento do município, na expansão econômica do nosso município, mas é importante entender
né, como que vai vir esse projeto, que, ao meu ver, certamente será para perdoar juros e mora, né, e aí já chegou alguma informação para nós aí sobre pequenas dívidas sendo abonadas e perdoadas. Isso tudo facilita a geração de novos negócios, né, de novos empregos, de novas iniciativas. E esse momento que nós vivemos, ainda podemos falar de pós-pandemia, eu acho muito importante. O mercado, o setor produtivo, a iniciativa privada, ela já tem essa característica de se reinventar, né, de forma muito rápida. E isso ela consegue fazer com maestria. E assim tem sido feito, né? E o Uberlândia se destaca por ser um celeiro de inovação. Hoje nós temos aqui o Fábio, que é uma referência nesse assunto. Todas as outras associações, a FIENG, eles trabalham também nesse sentido de capacitação e inovação. A CDL também acompanha. Hoje o Mauro representando aqui o presidente Cícero. E eu vejo com excelentes olhos esse projeto do prefeito Odelmo, né, para vir tentar liberar mais espaço para novos negócios, novas oportunidades. Seu José Alves, o senhor tem conhecimento desse projeto? Eu estive com o secretário de Finanças há 10 dias atrás. Ele mais ou menos nos esboçou o que é o projeto. Nós trocamos ideias, ele até pediu algumas orientações, foi muito positivo, porque a gente gosta de participar, né, de quando vem um projeto desse. A princípio, o que ele nos mostrou é muito favorável, porque isso vem facilitar, né, a vida dos empresários da cidade, porque aquele empresário que está inadimplente, ele não produz, ele não tem crédito, ele não consegue trabalhar e não gera emprego. Então, esse projeto ele vem de encontro a essa necessidade. Então, nós vimos com bons olhos, mas o projeto, ainda, pelo que ele me disse, ainda não está fechado, e certamente ele vai nos apresentar as entidades, a Câmara também, antes de ser colocado. Fábio? Alô? A gente vê com bons olhos a iniciativa. Durante a pandemia, todo mundo foi afetado de alguma forma. Quando o prefeito sinaliza que algo vai contribuir com aquilo que puder naquelas organizações e instituições que foram muito afetadas, é necessário. O que a gente espera, tão logo tenha o projeto liberado para a gente tomar conhecimento, a gente, de repente, poder contribuir, analisar e contribuir. Mas é uma excelente iniciativa do prefeito. Mauro? Se pegarmos dados SPC e Serasa aqui, teve um leve aumento da inadimplência, principalmente com os bancos, né, dos consumidores. Então, esse fôlego é muito importante, né, para as empresas, né, para a gente retomar, né, o investimento e a confiança do consumidor. Vem num momento muito importante ver esse projeto, para que as empresas, né, tenham um pouco de fôlego, justamente no momento, né, que houve um acréscimo da inadimplência, né? Tivemos juro alto, mas temos perspectiva, né, de uma baixa de juros aí para o segundo semestre. Vereador Leandro Neves, parece que existe também uma proposta de atualização do plano diretor. Justamente. Nós estamos aguardando aqui na Câmara esse novo plano diretor do nosso município. A informação que eu tenho que uma empresa fará a consultoria para trazer esse novo plano diretor para discussão aqui na Câmara. E eu tenho certeza que o prefeito Odelmo irá chamar as associações, instituições, para participar dessa confecção desse plano diretor. Hoje nós temos aí algumas travas que precisam ser destravadas, né, no sentido de desburocratizar, né, alguns serviços da prefeitura que hoje são, às vezes, um problema para os empreendedores, né? Quando eu falo dessa situação, falo ali da lei de uso e ocupação de solo, né, no caso da restrição urbanística. Hoje nós somos muito demandados do nosso gabinete de vários empreendedores, empresários querendo empreender em Uberlândia, abrir uma nova empresa, mas ele esbarra na restrição urbanística. Isso tem sido um problema, né? E, ao mesmo tempo, a liberação de novas áreas para novos empreendimentos. Hoje, os nossos 4 distritos do nosso município, eles já estão com os seus limites urbanos, já estão totalmente comprometidos, né? Muita irregularidade na questão fundiária. Então, é necessário, sim, esse plano diretor. Ele chega em boa hora, né? Ainda é tempo de revisar e de abrir esses novos espaços aí e não travar
mais o desenvolvimento econômico, e sim ajudar o empreendedorismo da nossa cidade de Uberlândia. Seu José Alves, o senhor acha que é necessário realmente fazer essa atualização do plano diretor? Como é que isso pode contribuir com as empresas? Não, com certeza. Nós temos já um contato com a Secretaria de Planejamento e nos foi já passado alguma coisa, e o que nós solicitamos é que as entidades participassem desse novo planejamento. E nos foi dito que nós seremos convidados a participar, e é muito importante. Nós, pela FIENG, nós temos tido muita dificuldade com as empresas, exatamente o que o Leandro disse, em regras diferenciadas, falta de diretrizes, isso inibe quem vai vir investir. Então, nós estamos lutando para trazer investimento para a cidade de Uberlândia, mas não tem um planejamento, não tem uma ordenação que dê segurança para essas empresas. Então, é muito importante que esse plano diretor seja feito e que, sim, tenha participação da sociedade, dos empresários, da sociedade como um todo, para que isso seja uma coisa que vá beneficiar a cidade de Uberlândia. Fábio? Eu vejo o planejamento como um fator estratégico. Isso é para qualquer organização. Pensa no município, e olha aqui, eu nunca tive na gestão pública, mas o município, ele normalmente dura muito mais do que as organizações. E é muito legal a gente ter uma visão de 10, 20, 30 anos para frente. Que espaço o município quer ocupar? E nesse ponto, o plano tem que ser muito bem compartilhado com a sociedade e ele tem que ser algo que independa do partido, do dirigente estar afinado ou não com alguns princípios, porque o município vai permanecer aqui. Então, para nós é fundamental. E a transformação digital e as mudanças que estão acontecendo no mundo como um todo têm que também ser exploradas ao máximo pelas instituições públicas. A gente precisa ver o ganho da eficiência da máquina pública em todos os aspectos. Nenhuma organização hoje está boa e competitiva se ela continua com a mesma estrutura de 2, 3, 5 anos atrás. Então, acho muito legal o município ter essa visão bem feita, não só na área de infraestrutura, da cidade, como do urbanismo e tudo, mas também da parte de modernização. Então, acho que é o momento da gente participar e poder contribuir com o município nessa visão. Mauro? Eu acho o plano diretor a peça fundamental. É muito importante onde Uberlândia quer chegar. Eu jogaria não 20, 50 anos pela frente, porque é ali, por exemplo, nós tivemos agora o censo do IBGE. Uberlândia foi a cidade que mais aumentou a população em Minas. Com o censo nós vamos saber como cresceu essa população, qual foi o desenvolvimento da pirâmide social, porque não adianta só crescer, nós temos que desenvolver. E o plano diretor é a peça-chave desse desenvolvimento. A CDL já contribuiu com o projeto de revisitação do centro de Uberlândia e é fundamental. O pessoal estava falando em transformação digital. Nós estamos em 2 transformações digitais muito importantes agora, chegando juntas, que é o 5G, que vai estar a velocidade altíssima com grande transformação, e a inteligência artificial. Onde Uberlândia quer chegar? O que nós queremos ser em termos de desenvolvimento, em termos de renda? E esse plano diretor é fundamental a participação de toda a sociedade. A CDL estaria à disposição para participar e contribuir para o debate, para que a gente possa mirar o futuro de Uberlândia, para ela continuar sobrevivendo. Uberlândia teve visionários como Rondon Pacheco, Vigílio Galassi, que conseguiram enxergar um horizonte muito longe para a nossa cidade. Então, é fundamental essa discussão do plano diretor num momento essencial de transformação digital no mundo inteiro. Fábio, essa questão da transformação digital, da modernização, é preciso, é necessário inovação nos processos para empreender. Tecnologia aliada com os negócios. Sim, e quando você fala em inovação para mim tem que ser uma espécie... Eu comento lá na empresa que a gente tem que criar igual saiu o Covid-19, a gente criou o Inove 23, É um vírus que tem que entrar dentro de todos, porque a inovação não é uma propriedade de ninguém, ela depende da nossa capacidade de se inspirar e de criar. E a transformação, ela está acontecendo já o tempo todo.
Nós podemos ser só o agente usuário, né, em geral, ou podemos ser atores, protagonistas dessa transformação. E eu vejo Uberlândia, e acho que foi muito bem citado pelo Mauro, com vários líderes visionários e inspiradores do passado que nos fizeram chegar até aqui. E eu vejo essa gestão recente do Odelmo também muito inspiradora, e acho que a gente tem que projetar isso para os próximos anos, décadas, para que nós possamos continuar seguindo e tendo Uberlândia com esse protagonismo mundial. Por quê? Uberlândia é abençoada por sua localização e pela vocação da região. Então, acho que a gente tem muita oportunidade. Senhor José Alves? Concordo com o Fábio. E Uberlândia realmente é uma cidade diferenciada. Semana passada, pela FIENG, eu fiz o lançamento de um projeto, do Speed Dating, que é um projeto que você pega as indústrias e conecta com as startups, né? Então, a indústria traz a sua necessidade e nós trazemos as startups para desenvolver projetos. Qual foi a minha surpresa? Uberlândia é a 6ª cidade no Brasil em número de startups. Eu não sabia. Então, nós somos a primeira cidade do estado de Minas em número de startups. Então, Uberlândia é uma cidade tecnológica, é uma cidade avançada, que vem buscando isso. Né? Até o centro tecnológico, né, que a prefeitura terminou, e várias empresas de TI, estão, inclusive a do Fábio, e a gente vê que Uberlândia é uma cidade inovadora. E a gente precisa pensar nisso, melhorar esse ambiente para essas empresas, porque Uberlândia hoje exporta tecnologia de informação. E a gente tem que valorizar isso, tem que ter isso como sendo um dos carros-chefes. E essa indústria da inovação, ela é fundamental para nós. Leandro? Eu também, na mesma frequência dos que falaram aqui, a inovação, nós precisamos usar, né, da tecnologia sempre a nosso favor. Às vezes, quando você vai visitar, eu sou do segmento do comércio, como representante comercial, e às vezes vejo algumas dificuldades nos meus clientes lá, que um simples software resolveria o problema daquele estabelecimento. Então, como foi dito aqui, o próprio Zé Alves falou aqui, o Mauro falou da importância dessa virada cultural aí do 5G e da inteligência artificial. Nós precisamos, sim, dentro do próprio plano diretor, né, suprir esses espaços do polo tecnológico aqui no município de Uberlândia, né, e, quem sabe, investir mais e mais nessas startups. Eu conheço algumas startups que fazem trabalhos fenomenais, e como foi dito aqui pelo Zé Alves, Uberlândia exporta essa mão de obra, né? Eu conheço vários empreendedores, várias startups que atuam no Brasil todo e no mundo todo, né? Eu conheço um jovem lá na cidade do Prata que faz um trabalho para uma multinacional e ele é muito bem remunerado, um jovem de 20 anos de idade. Em Uberlândia nós temos aqui startups que são daqui e que captaram investimentos de grandes investidores de São Paulo, o grupo do Itaú, Banco Itaú, por exemplo, que presta serviço aí de identificar o perfil do consumidor na rede supermercadista. E tem grandes redes no estado de São Paulo, né, que eles atendem. Então, não tenho dúvida que esse investimento em inovação, inclusive na capacitação de jovens, né, na abertura de novos mercados, Uberlândia vai continuar crescendo muito nos próximos 20 anos. Eu tenho uma expectativa aí, a leitura que eu faço é que nós temos a capacidade de crescer muito, né, em nível de população, em nível de geração de empregos em Uberlândia. Isso é uma realidade e nós precisamos nos preparar para isso. E a tecnologia e a inovação, com certeza, vai ser a melhor forma da gente conseguir crescer e acompanhar esse crescimento. Mauro? É fundamental, né? O que é a base de tudo? É a educação, né? Então, continuar investindo na educação, na formação, é fundamental. Nós estamos formando mão de obra qualificada, né, para que possam atrair mais empresas de tecnologia, né? E reforçando as pessoas de destaque, né?
tantos empresários de Uberlândia, né? Está aqui o Fábio representando a SAM, que tem atuação nacional, né? E tantas empresas de Uberlândia com destaque nacional e até internacional, né? Os empreendedores, falando também da iniciativa privada, não só dos gestores públicos, mostrando a visão e o privilégio que Uberlândia tem. Então, acredite, investir na educação, a CDL faz isso através do sistema Jovem Aprendiz, CDL Estágio, emprego, formação de mão de obra, cursos, né? Está sempre contribuindo para o desenvolvimento e aperfeiçoamento da mão de obra do nosso município. Obrigada. Nós vamos agora a um rápido intervalo e voltamos já já. Juntos transformamos o mundo inteiro. Na Câmara, a cidadania está em ação, trabalhando e promovendo o bem comum. E você também participa nas reuniões e nas redes, comentando e compartilhando. A Câmara tem um pouco do Antônio, agricultor, do seu vereador. E todos juntos construímos Uberlândia, que é um pouco de cada um de nós. Câmara Municipal de Uberlândia. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao encontrar uma pessoa cega, toque em seu braço e se apresente antes de começar a conversa. Para caminhar, coloque a mão da pessoa cega no seu ombro ou no cotovelo dobrado. Deixe que ela acompanhe o seu corpo e avise com antecedência sobre a existência de barreiras. Nunca faça carinho ou dê alimentos ao cão-guia. Ele está trabalhando para o cego e não pode ser distraído. O cão-guia também pode entrar em qualquer ambiente público. É um direito garantido por lei. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Fique sabendo. Ao lavar louças, não deixe a torneira aberta o tempo todo. Primeiro passe a esponja e ensaboe. Depois enxague tudo de uma só vez. Voltamos com o Câmara de Debate, que discute hoje as perspectivas da indústria e do comércio para o segundo semestre. O Senado deve receber em agosto, após o recesso parlamentar, a proposta da reforma tributária que foi aprovada no dia 7 de julho pelos deputados. Qual a avaliação de vocês? Como é que vocês avaliam, né, essa proposta? É preciso alterar alguns pontos? Fábio. Nós tivemos muito pouco tempo para trabalhar a proposta que foi apresentada e votada no primeiro e segundo turno da Câmara. Então, a gente vê muitos aspectos preocupantes, principalmente porque nós estamos falando de um sistema altamente complexo e que tem decorrências em várias dimensões, né? O setor de serviço, por exemplo, está altamente afetado por isso. Uma parte do agro e os reflexos que isso pode ter, eles encarecem toda uma cadeia. Então, nós estamos com os especialistas fazendo propostas, estudos, devemos levar, junto com várias associações, e levar isso aos senadores, para que, de preferência, eles façam melhorias no que foi proposto inicialmente. E eu vejo que esse papel de participação da sociedade é fundamental para evitarmos que a gente tenha uma reforma que vai gerar mais problema do que solução, mesmo porque nós estamos falando que vamos ter um período de convivência aí de quase 10 anos com os dois tributos, com os dois modelos, e se alguns aspectos parece que até não respeitam a Constituição. Então, acho que tudo que a gente puder contribuir para fazer com que a reforma dê certo, nós vamos fazer o esforço de participar. Sr. José Alves? Eu concordo com o que o Fábio falou. Esse fato, né, de nós não termos tempo para avaliar, e assim, a discussão da reforma tributária já vem há várias décadas. Porém, fizeram um projeto a toque de caixa, colocaram, não foi discutido com a sociedade, com as entidades. Eu acho fundamental que é um projeto que impacta tanto na vida do brasileiro,
da população como um todo, deveria ter sido discutido mais, né, mostrado mais alguma coisa. Então, tem aspectos que a gente vê que são positivos, mas tem aspectos muito preocupantes. A Federação das Indústrias do Estado de Minas também está fazendo um levantamento para ver quais os pontos, né, que são pontos críticos, que a gente possa ter uma discussão para ajudar a melhorar. E o ponto que eu vejo mais preocupante dessa reforma é a concentração de arrecadação no governo federal. Eu acho isso muito perigoso, porque as pessoas vivem no município. Então, onde há carência, onde há necessidade, está aqui. Então, o poder municipal, ele que sabe onde tem que investir, onde ele tem que desenvolver, onde tem que buscar soluções. Então, nesse aspecto do governo municipal e o governo estadual ficar pedindo verba para o governo federal, eu acho isso preocupante. Isso pode dificultar um pouco o desenvolvimento do país como um todo. Leandro? No mesmo diapasão, né, do Fábio e do José Alves, eu também tenho o mesmo sentimento. Essa reforma tributária ela é esperada há mais de 50 anos, né? Todos nós esperamos por ela. Porém, se chegou até aqui, não tinha motivo para ser atropelada como foi atropelada. Nós até tivemos uma reunião, né, convocada pela deputada federal Ana Paula Junqueira Leão, nas vésperas da votação. Nessa reunião estavam presentes o Zé Alves, o Fábio, e tinha representantes da CDL também participando dessa reunião, e a nossa preocupação era essa, né, esse atropelamento que foi feito. A preocupação, né, dessa participação dos municípios. Nós entendemos que os municípios menores devem ser mais contemplados, mas não do jeito que está na reforma, que é a criação de um fundo e os prefeitos vão ter que continuar pedindo benção, passar o pinico para o governo federal. Né? O que nós vemos de muito positivo na reforma? A simplificação do tributo. A simplificação, né, reduzindo, né, extinguindo alguns tributos e simplificando, dando mais transparência nessa arrecadação. Isso para o consumidor é interessante. Mas, ao mesmo tempo, como foi dito pelo Fábio, o setor, principalmente da prestação de serviços, é afetado, né, diretamente. Então, aí a classe médica, né, profissionais liberais, advogados, vão sofrer com esses acréscimos no percentual de tributação. E aí vem um discurso de que a cesta básica não terá nenhum reajuste, mas quando você aumenta despesas do agronegócio, né, da agricultura, consequentemente esse custo será repassado no produto final. Então, essas são as preocupações. Nós entendemos que o assunto já está na hora de ser discutido e de ser votado, mas alguns pequenos pontos a serem ajustados. E nós esperamos que o Senado proponha essas emendas e, com esse ajuste, essa reforma tributária já seja uma realidade para os próximos anos. Mauro? Eu acredito que é um consenso que a reforma tributária é necessária, né? Mas a forma como ela foi conduzida, a pressa, né, causa grande preocupação. Porque é um dos itens que não foi definido qual que será a alíquota de imposto a ser cobrada, né? Então, isso ficou para posterior. Então, é muito importante o debate. Eu aproveito aqui, mais uma contribuição da CDL, convidar para o dia 3 de agosto um debate sobre a reforma tributária pelo mestre em economia, doutor Gabriel Santana Quintanilha, no dia CDL, no próximo dia 3 de agosto, às 18 horas. Vai ser pelo YouTube, quem às vezes não puder assistir ao vivo, ou eventualmente já tiver passado, poderia, de qualquer forma, ter uma contribuição para o debate. Né? É muito importante, né, necessária, mas precisa ser melhor debatida. A CIUB, a FIENG e a CDL investem muito em capacitação, seja por meio de encontros, palestras e cursos. Isso tem a ver com associativismo. É importante estar capacitando o pequeno, o médio, o grande empresário para poder empreender. Fábio? A educação, para mim, transforma. Ela empodera o ser humano a fazer, é o principal fator de mudança social, é a educação. Hoje, a CIUB, via o que foi construído, que a CIUB está fazendo 90 anos esse ano, olha que conquista, né? Nos últimos
No último ano e meio, a CIUB, junto com a Prefeitura e com o Instituto Projeto de Vida, apoiou o Pacto pela Alfabetização, que está colhendo excelentes frutos para os alunos de 1ª a 4ª série na alfabetização. Agora, todos os líderes e empreendedores precisam de muito apoio nesse mundo que cada vez mais se transforma. Então, nós temos investido em capacitação do mindset inovador, na criação de inovação em todos os setores, e não só na área de tecnologia e software em si, né, que todos somos afetados pela inovação. Nós temos investido no trabalho e conscientização do ESG, né? Então, nós participamos do All Invest, que é apoiado pela União Europeia, isso junto com os associados. Temos investido também nos programas Empreender, ambiente de negócios, né? Então, a CIUB vem agora, pós-pandemia, fazendo uma série de ações que aumentam o despertar em cima da capacitação e melhoram o ambiente de negócio. E a gente acredita que isso é fundamental para que a gente tenha um ecossistema favorável às empresas, principalmente as micro e pequenas empresas em Uberlândia, para vencerem o desafio de se renovar e se transformar com a economia dinâmica como está, viu, Adriano? Seu José Alves? Bem, falar em ensino, né? FIENG, se você pensar, o SESI e SENAI são as instituições mais credenciadas e mais reconhecidas da América Latina. O SESI Minas é o SESI que tem o maior número de alunos em sala de aula do Brasil. O projeto do presidente Flávio, presidente da FIENG, é colocar até o final de 2024 500 mil alunos em escolas do SESI. Falando de Uberlândia, nós temos uma parceria fantástica aqui com o Poder Público, a Prefeitura. A partir de agosto agora, nós vamos treinar 34 mil alunos da escola pública em vários itens de inovação, robótica, drones, programação, tudo feito pelos profissionais do SESI e do SENAI, junto com a Prefeitura. É um convênio que nós fechamos agora. Então, a FIENG é uma inovação. O SENAI é a maior escola técnica do Brasil. Nós temos diversos cursos aqui em Uberlândia. E nós temos hoje o CIT, que é o Centro de Desenvolvimento Tecnológico em Belo Horizonte, que abriga mais de 25 mil metros quadrados de desenvolvimento tecnológico. Em Uberlândia nós temos o FIENG Lab, que é uma entidade da FIENG, que é para desenvolver produtos para a indústria e treinar novos profissionais na área de desenvolvimento. Então, esse é o carro-chefe da Federação das Indústrias de Minas Gerais, formação de mão de obra. Eu acredito que essa formação é fundamental para o desenvolvimento do Brasil. Nós temos uma característica no Brasil de que todo mundo quer ter diploma universitário. E nós temos uma deficiência enorme de cursos técnicos e profissionais técnicos. Então, não adianta todo mundo ser advogado, ser médico, ser engenheiro, ser dentista, se nós não temos um padeiro, se nós não temos um eletricista, se nós não temos pedreiro, a economia não vai andar. Então, essa é uma preocupação muito grande da Federação das Indústrias de Minas. E nós temos uma parceria em Uberlândia. A Prefeitura tem sido um parceiro fundamental nessa preocupação da gente ter essa formação de mão de obra qualificada e técnica. Mauro? Temos um consenso também aqui da importância da educação, né? A CDL tem, através de Jovem Aprendiz, CDL Talentos, consultoria em gestão e inovação e também vagas de emprego e estágio. Mas eu volto a falar da transformação, né? Talvez nós temos que transformar a educação também, porque muitas vezes com a inovação que nós temos, né, até o formato da nossa educação, como ela é hoje, nós temos que ser discutido, né? Porque a evolução está tão rápida, né? Por exemplo, a inteligência artificial ela começou em novembro, a evolução que ela teve em 7 meses foi o que a internet teve em 4, 5 anos. Então, ela vem muito rápida, essa inovação.
Então, a nossa educação também, nós temos que repensá-la. O que nós vamos ensinar, o que nós vamos formar para esses jovens, né? O brasileiro é muito talentoso, é muito criativo, ele tem que ser melhor aproveitado, né? E eu fico muito feliz aqui das instituições aqui, FIENG e a CIUB também, junto com a CDL, pensando dessa forma, né? Juntamente com o poder público, nos deixa assim, muito otimista com o nosso futuro. Vereador Leandro, o senhor assumiu em janeiro a Comissão Permanente de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho da Câmara Municipal de Uberlândia. Como é que essa comissão pode contribuir com esses projetos? Qual o papel da comissão? Gostaria que o senhor explicasse. Essa comissão, ela tem esse papel de juntar essas instituições, juntar a sociedade de um modo geral, principalmente a sociedade civil organizada, e propor debates, propor audiências públicas, para nós chegarmos no entendimento, a participação da sociedade no poder público. E eu fico muito feliz de chegar aqui, já conheci um pouco das instituições, e hoje só concretiza, né, o nosso sentimento de que essas instituições, assim como outras que aqui também não estão, que podem ajudar, têm o vontade, o desejo de serem parceiras do município, têm o vontade e o desejo de contribuir, se doam para gerar novos empregos, novos profissionais, novos seres humanos, novos cidadãos, e essa comissão ela tem esse papel fundamental. Nós assumimos ela no início do ano, e a partir de agora nós começamos um trabalho de estar mais perto das instituições, né, e pegar todas essas demandas, todos esses resultados, as apresentar para a sociedade. Eu, em conversa com alguns associados e até gestores dessas associações, por exemplo, na FIENG, eu estive com o João Pellegrini há uns 6 meses atrás, e naquela ocasião, o João falou comigo, falou, Leandro, hoje nós temos aí 2.000 vagas de trabalho oferecidas, e nós temos a carência do profissional qualificado. E a FIENG, assim como a CIUB, assim como a CDL, oferecem o curso para qualificar esse profissional, né? Agora, por último, a informação que eu tive do Sindicato dos Transportes, que eles estão com um carro de som, um carro volante, passando nos bairros, o carro de som oferecendo. Quem tiver interesse em adquirir uma CNH categoria E, procure o sindicato vai custear a autoescola, vai custear essa carteira e já vai oferecer o emprego do motorista, que esse profissional ele é carente no município, também centenas, ou vamos falar milhares de vagas disponíveis. Então é importante que o poder público seja associado a isso. Quando a CIUB fala desse pacto da alfabetização, né, para tirar aquele delay, o atraso que nós tivemos na pandemia, os alunos que não foram para a escola e não se alfabetizaram, é o investimento que a sociedade civil faz junto ao poder público. Nós estamos falando aí de 130 mil alunos da rede pública que podem ser contemplados nessa faixa etária aí da aprendizagem, às vezes um pouco menos, mas nada menos do que 30, 40 mil alunos. Quando a FIENG e o Zé Alves vêm falar aqui de uma proposta de parceria com o nosso município, para também mais de 30 mil alunos em Uberlândia, fora os de Araguari e em outras cidades, que vão ter acesso à robótica, né, à tecnologia, a trabalhar com materiais tecnológicos, como drones e etc. Assim, isso, como o Mauro disse aqui, a CDL nos motiva a trabalhar ainda mais para fazer essa sintonia, essa frequência. Eu acho que nós estamos aí à véspera de uma eleição e nada mais prudente que o próximo gestor, né, assim como o prefeito Odelmo faz, seja um gestor que tenha essa sintonia aí, que traga a iniciativa privada, as associações, né, as instituições aqui como CDL, a CIUB, FIENG e outras, para perto do poder público, que traga também a Universidade Federal de Uberlândia, que é um celeiro também de mentes brilhantes, de pessoas muito inteligentes para perto, e juntos extraiam esse diagnóstico e vão para as ações que a população tanto espera. Eu sempre digo, o nosso maior inimigo não é o político da direita, nem o da esquerda, não é a iniciativa privada e nem o assistencialismo. Nosso maior inimigo é a ignorância, e juntos nós podemos combatê-la. E isso será o papel dessa comissão, né, de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho. Obrigada. Para finalizar, quais as perspectivas para esse segundo semestre, Fábio? As perspectivas, Adriana, são muito boas. A gente percebe que o ambiente de negócio competitivo mundial e nacional, né, como foi falado aqui, coloca a Uberlândia numa situação
de boas perspectivas. Nós dependemos de uma série de ações futuras e que trabalham expectativas de longo prazo. No entanto, para quem está tocando o dia a dia e quem tem uma organização eficiente, as empresas de Uberlândia têm trabalhado para isso, as perspectivas são boas. A gente acredita, em geral, né? É lógico que tem um ou outro setor que pode, né, enfrentar mais dificuldade. Então, eu acredito que nós temos um ambiente favorável, vamos continuar crescendo, né? E aquelas empresas que realmente investem em capacitação, em transformação e inovação, tendem a ter mais oportunidades no mercado, não só de Uberlândia e região, mas nacional e internacionalmente. José Alves. Bem, assim, a visão nossa é que realmente o segundo semestre ele seja de boas perspectivas, né, dependendo de alguns setores que não, mas a maioria sim, deve ser um segundo semestre bom. E falando de Uberlândia, como a gente já falou aqui, é uma cidade diferente. Uberlândia é uma cidade que cresce, é a segunda cidade do estado, é uma das maiores cidades do país, né, tirando as capitais, mas a gente tem uma boa perspectiva pela diversidade que nós temos na economia de Uberlândia. E uma coisa favorável também é que nós, as entidades privadas, têm um bom relacionamento com o poder público, né? Nós somos escutados, nós conseguimos discutir propostas, tanto com o poder executivo como o legislativo. Isso é fundamental para que a cidade cresça e abra um ambiente de negócio propício para que haja investimento, haja novos empreendimentos na cidade. Então, eu vejo que o segundo semestre vai ser um segundo semestre melhor do que o primeiro desse ano. Mauro. Complementando esse otimismo, né, tem um dado aqui da CNDR, Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, que é um indicador de expectativa. Ele vai de 0 a 200. E ele está em 104, ou seja, ele está positivo, né? Essa expectativa para o segundo semestre do consumidor, que é o rei, né, ela é positiva. E nós vivemos de expectativa. Se a expectativa é positiva, a tendência deve se concretizar, né? Então, é um dado para complementar. Então, nós também somos otimistas com fruto dessa pesquisa e do nosso sentimento, que é o mesmo por todos aqui mencionados. O Câmara de Debate está chegando ao fim. Eu passo a palavra para as considerações finais de todos vocês e agradecer mais uma vez a participação. Obrigado, Adriana. Eu queria agradecer em especial ao vereador Leandro. Acho que ele está fazendo um excelente trabalho de aproximação e que isso vai trazer bons frutos para a Câmara, para o município, né, para o governo municipal e para as empresas e associações, porque todos temos objetivos em comuns, como foram falados aqui. Não existe uma visão de que o empresário só quer extrair benefício. Não, toda empresa é criada para resolver um problema da sociedade e das pessoas. E é isso, as empresas que têm sucesso são as que fazem isso com maestria. E quanto mais próximos a gente tiver da sociedade e do município, mais a gente pode contribuir para que novas pessoas, novos cidadãos e autônomos sejam gerados, sejam constituídos para poderem empreender, para poder contribuir também e fazer essa transformação. Então, parabéns e obrigado pela oportunidade. Também gostaria de agradecer ao vereador Leandro pela iniciativa. E, como o Fábio falou, é fundamental essa integração, né, das entidades, do poder privado com o poder público, para que a gente possa realmente trazer uma sociedade melhor, uma cidade melhor. O que falta a Uberlândia, talvez, seja a divulgação do que nós somos. Uberlândia, se vocês pegarem, os índices nossos são os primeiros em saneamento, em educação pública, em segurança, saúde. Então, nós temos os melhores índices, nós estamos entre os primeiros índices do Brasil. E isso, o que quem é responsável por isso? É o poder público e a sociedade de Uberlândia. E as empresas, como o Fábio disse, não é mais o quê? É o lugar das pessoas trabalharem, das pessoas tirarem o seu sustento, tirar a sua sobrevivência.
Então, é o seu ambiente de convivência. Então, eu acho que essas iniciativas, nós podemos divulgar isso e trazer toda a sociedade junto para uma luta só, que é a melhoria da qualidade de vida da sociedade da cidade de Uberlândia. Mauro? Como diz um ditado antigo, né, a palavra conduz, mas o exemplo arrasta. Então, eu quero agradecer o vereador Leandro, a Câmara Municipal, na pessoa do vereador Leandro, né, em nome do presidente Cício e de toda a diretoria da CDL, agradecer a participação aqui nesse debate tão construtivo, né, com ilustres representantes aqui da toda a sociedade uberlandense, né, de Uberlândia, e nos colocar à disposição. Né, estamos aí e muito obrigado. Eu também quero agradecer, né, o sentimento de gratidão aqui aos que vocês estão aqui, o Fábio, muito obrigado, representando a CIUB, o José Alves, representando a FIENG, o Mauro hoje representando o presidente Cício da CDL. Agradecer mesmo do fundo do coração, né, o quão vocês foram receptivos quando receberam o convite, se colocaram de pronto para participar desse debate. É um debate que tem uma única finalidade: atender e servir melhor a comunidade, né, através do poder público e das ações que as instituições de vocês fazem. Então, muito obrigado a todos, obrigado Adriano, obrigado a toda a equipe da TV Câmara aqui, o Ronaldo, Carlão, o Lissandro, Maurício no fundo ali, a assessoria que está acompanhando. Esse sim é o poder, é a função, né, de uma Câmara de Vereadores, trazer os representantes da sociedade para nós juntos definirmos coisas que são importantes para o nosso município. Muito obrigado. Obrigada, vereador. Eu agradeço mais uma vez a participação de todos vocês conosco aqui hoje e até uma próxima edição do Câmara Debate.